Das leis. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um raciocínio que eu tenho sobre as leis brasileiras e o perigo delas, né? Para muitos que andam chateado ou revoltado com as leis feministas, eu quero mostrar o lado positivo disso. O lado positivo e também a má intenção do Estado em criar as leis, que aparentemente é beneficiar a colher com leis de supremacia e empoderamento, né, feminino. Mas eu quero mostrar o lado negativo para vocês, para que pelo menos se confortem com esse lado negativo que elas acabam sofrendo. Bom, tem várias leis que são criadas com a intenção, né, de não só prejudicar o homem, mas também prejudicar a colher. Quando o Estado ele cria uma lei para prejudicar o homem, como por exemplo algum tipo de lei em que o cara ele tem que sair de sua própria propriedade em uma separação, o Estado ele entende que nem todos os homens irá aceitar essa injustiça, que nem todos os homens ficarão de braços cruzados e aceitarão de boa vontade dar seus bens para a colher. Por exemplo, quando o Estado ele coloca um cara para fora de sua própria casa e a colher também abusa de uma lei que é de medida protetiva, abusa do poder de voz que ela tem, que é ela falou, é verdade. Por exemplo, ela acusa de ameaça e já o Estado já coloca uma medida protetiva sem mesmo ter uma prova. Isso cria um excesso de confiança na capivara, de que ela acha que vai ficar por assim, de que vai ficar impune. Porém, tem muitos homens que não aceitam isso. Tem muitos homens que acabam cometendo besteiras, né? Acabam lá e fazem o que fazem e depois aparece no Cidade Alerta, ela como vítima, como se ela fosse o mártir, que ela tivesse sido uma anjinha, não tivesse abusado das leis. Por exemplo, uma lei de medida protetiva. Você acha que uma mulher de malandro, você acha que ela faria essa denúncia na polícia para se proteger daquele cara? Você acha que ela confiaria na lei para se proteger daquele cara que é perigoso? Acha mesmo que uma colher ela faria, ela confiaria na lei brasileira para se defender de um malandro? Ou será que ela usaria de propósito contra um cara bobo, né? Aquele sonso, aquele cara que não faz nada? Porém, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a mulher que está sendo vítima realmente de uma ameaça, ela vai procurar o local mais longe o possível do malandro e não dar informações de onde ela está morando para que não corra perigo. Ela pode se mudar até para o outro lado da cidade só para não ter que cruzar o caminho do malandro, né? Do cara perigoso. Ou seja, a colher, ela só usa a lei da Maria da Penha, a lei do Estado, para abusar de homens inocentes. Pois as leis, elas sabem que não há como confiar no Estado
quando um malandro ele é potencialmente perigoso. Agora, um homem sonso, ela confia com um excesso de confiança, né? Ela confia com excesso de confiança ali de que o cara não vai fazer nada. E é aí que ela acaba aparecendo no Cidade Alerta como vítima novamente. Porque o homem, ele sendo ali esmagado, sendo torturado ali pela lei do Estado, e da mulher provocando a colher, provocando ele de todas as formas possíveis para o prejudicar, uma hora esse homem ele vai perder a paciência. Por exemplo, um homem que vai para a cadeia por uma falsa acusação. Será que quando esse homem ele sair da cadeia, será que ele será um bom rapaz? Que ele vai lá pedir perdão para a moça, de que vai concordar com tudo que ela fizer e que vai se ajoelhar nos pés dela? Logicamente que não. Nenhum homem ele é domável por muito tempo. O homem é como se fosse um cavalo. A colher pode montar nele, porém vai chegar um momento que esse cavalo vai de tanto pular e desequilibrar, ele vai cair e vai cair junto com a capivara. Isso pode acontecer em muitas situações onde você pode ver no Cidade Alerta. Eu falo Cidade Alerta porque é o jornal assim que mais passa desgraça contra a colher. E eles passam a imagem de que ela sempre é vítima. Porém, quando chega o finalzinho de ano, a saidinha, né? O jornal não relata o tanto de pessoas que morreu. Porque eles não querem alarmar as pessoas mais do que eles já alarmam de propósito, né? E aí, quem você acha que esses caras vão procurar quando estiver revoltado, que foi preso injustamente, perdeu o seu emprego, perdeu a sua dignidade na sociedade? Muitas das vezes ali ele está com a imagem de abusador de criança ou abusador de mulher, porque ele já não tem mais nada a perder. Ele logicamente ele vai fazer algo não só para a colher, mas como para a família dela, entendeu? Porque muitas das vezes a família está envolvida, está sabendo da situação, eles não querem nem mesmo saber de proteger aquele cara ali que foi falsamente acusado. A família ela cruza o braço, as famílias das colher, elas veem o cara ali sofrendo e eles não falam é mentira dela. Eles não querem saber, eles deixam ela seguir em frente com a mentira. Deixam elas abusarem do poder da lei. E aí, quando acontece a tragédia, todo mundo aparece chorando, triste. Dizem que a colher era trabalhadora, que a colher nunca fez mal a ninguém, que ela é sempre a vítima, não é? Porém, tem outras leis também que são perigosas, que é uma lei praticamente... São leis praticamente para fomentar o ódio entre o homem e a mulher. A mulher, ela provoca o homem com ódio, com falsas acusações. Muitas das vezes ela usa dessas leis da vara de família para sugar dinheiro dos homens, como vocês podem ver aí, o caso de Neymar, o caso do Mendigo, e de outros homens também, que foram famosos por perderem muita grana por conta de colher que usa seus próprios filhos como um objeto de extorquir dinheiro. Elas tratam os seus próprios filhos como objeto. Tanto que a mulher do mendigo, ela mesmo ali, o mendigo tendo resolvido a situação dela e dele ali com a criança, perante a justiça, ela ainda assim quis fazer de maldade de não deixar o próprio pai ver o filho.
O Estado vê isso na cara dura, a mídia vê, as pessoas veem ela cometendo uma alienação parental visível. E as pessoas não estão nem aí. As pessoas às vezes ainda estão até defendendo ela ainda, falando que ele é um safado, de que ele não paga a pensão, mesmo o cara ele não tendo o emprego que tinha antes, pagar uma pensão de aproximadamente 9 mil para a Cuié. Ela não vai precisar nem trabalhar, ela consegue pagar um apartamento, consegue comprar um carrinho acima do carro popular, ter dinheiro para compras, para seus para as suas futilidades do dia a dia, que muitas das vezes é fazer academia, e toda aquela patifaria que Cuié gosta de fazer, gastar dinheiro muitas vezes para se envaidecer. Porém, às vezes as pessoas não deixam isso acontecer, né? Por exemplo, eu quero mostrar para vocês uma lei que provavelmente fazem com que homens cometam o tal do feminicídio, né? Por causa da lei. É só raciocinar esse tipo de lei. Uma lei que a mulher, ela tá ali, dando uns pega no homem e tal. Porém, o homem, ele tá ciente da lei. E aí a colher, ela resolve ameaçar ele para extorquir dinheiro. E o homem, ele já conhece a lei, ele sabe que ele pode ser preso injustamente por causa de uma falsa acusação. Muitas das vezes a colher falha, porque praticamente ela nunca é sutil. Ela sempre ameaça, ela sempre mostra sinais e os homens não prestam atenção, mas tem homem que presta, entendeu? E às vezes esses homens pensam assim, bom, se for para mim ir pra cadeia por uma falsa acusação, que eu vá pelo menos por algo legítimo, né? Ele vai lá e acaba tirando a vida da colher. Ele até esconde os fatos, ele fala, bom, pelo menos eu vou tentar ficar livre. Tira a vida da colher por conta de uma ameaça de falsa acusação. E aí ele vai tentar esconder provas, como vocês podem ver aí muitos casos de jornais onde depois eles descobrem que o cara tirou a vida da colher. Não estou falando que todos os casos em que os homens tiram vida de colher é sempre por causa de falsa acusação, mas porém muitos vocês conseguem perceber. Inclusive um caso que aconteceu, né, de um cara que estava namorando um amante. Inclusive, na verdade, dois casos. Um caso do dentista, né, passou na Cidade Alerta, e um caso de um cara aí que ele estava namorando um amante, né, ele levava para um hotel e foi lá que ele tirou a vida dela. E ele escondeu os fatos. Ninguém sabe o motivo por que ele tirou a vida. Porém, é isso que está acontecendo. As leis, a falha das leis, de propósito, que esses políticos eles estão ali promovendo, porque a ONU quer que eles aprovem, eles recebem para isso. Se eles não aprovar uma lei ali, eles provavelmente eles podem perder o emprego, quem sabe até outra coisa. Então ali eles falam, melhor aprovar a lei e continuar recebendo meu dinheirinho aqui de boa. E que se fodem a plebe, né? Então, essas leis elas provocam os homens. Mas tem homens que eles conseguem às vezes se livrar dessas leis, porque eles são de uma maneira assim, eles demonstram firmemente para a colher de que se ela fizer alguma cagada, alguma falsa acusação, ela vai sofrer as consequências. Então, por isso é que vocês veem
malandro, que nunca vão presos, não pagam nem mesmo pensão para a colher. E elas não vão lá correr atrás da pensão deles. Por que será? Porque elas só correm atrás de pensão de homem otário, né? Não estou falando que é errado a pensão, mas outras coisas também, né? Como às vezes querer arrancar a casa, querer arrancar o carro, querer fazer extorsão. Então nem todos os homens aceitam isso. Nem todos os homens eles são vítimas, eles serão vítimas dessas leis porque eles preferem ser presos por algo legítimo do que ser preso injustamente. Então, assim, concluindo, não adianta a colher achar que ela tem poder por causa da lei. Essas leis estão despertando ódio em muitos homens, e muitos desses homens eles não estão suportando. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: já que se vocês estão solteiro, continue solteiro, e mesmo assim vocês estão correndo perigo de uma falsa acusação. Inclusive tem colher na internet, já vi colher postando foto de homem, dizendo que o homem foi grosseiro com ela, não sei o que, no metrô, e colocando lá, expondo a imagem do homem na internet, no Facebook, para que todo mundo faça uma rage contra esse cara, mesmo eles não sabendo da situação. A colher ela coloca um textão, coloca a foto do suposto homem agressivo, em que ele tá lá no meio das pessoas, as pessoas não estão fazendo nada contra ele ali, e ela ali filmando, tirando foto do cara. E é isso que as colheres estão hoje em dia, elas estão usando, elas sabem da lei, às vezes por causa de uma raivinha, entendeu? Por causa de uma raivinha boba, por causa de um esbarrão no metrô, no ônibus, alguma coisa elas podem sim acusar vocês de falsa agressão, de falso assédio. E o perigoso não é nem as leis, é mais o gado. O gado ele está sempre próximo, ali querendo te prejudicar de alguma forma, porque o gado ele está sempre preparado, o cavaleiro branco, para quando uma colher gritar e abrir a boca, todo mundo acredita. Isso não vem de agora. Elas não podem dizer que elas são vítimas e que agora elas estão cobrando, porque há muito tempo atrás, desde a época do machismo, né, elas já mentiam, elas já inventavam calúnias, tanto que até escrituras da Bíblia, histórias, contam histórias de mulheres que usaram da mentira para prejudicar homens, como até a própria mulher do faraó, em que acusou José do Egito de ter assediado ela. Então isso não é novo, não é de agora. Porém, agora está mais perigoso porque nós temos muito gado e muito Estado para protegê-las. Entendeu? Então fica aí, só uma reflexão aqui minha sobre as leis. Elas estão se lascando de qualquer forma, porque elas não estão vendo no marimbondo que elas estão tocando, porque esses caras que estão ali, eles praticamente eles vão sair da cadeia. Esses homens que estão ali em um relacionamento às vezes abusivo, igual elas dizem, né? Eles vão acabar reagindo por conta de falsas acusações. E o cara vai preferir ficar preso mesmo. Eu prefiro ficar preso do que ser acusado falsamente de algum tipo de lei misândrica, né? Lei que prejudica o homem. Isso não é incitação a nenhuma desordem, a nenhuma lei. O que eu estou dizendo é o seguinte: os homens eles vão agir de acordo com o raciocínio deles. Como eu falei, se o cara ele tá ali, ele tá na ordem dele, ele tem o trabalho dele, ele tá certinho, ele não tá fazendo nada pra colher. Aí a colher ela inventa uma falsa acusação contra ele.
ou ameaça, né, ele de alguma falsa acusação, ele pode agir muito bem antes, né, falar, eu vou preso, mas pelo menos eu vou preso por algo legítimo. Ou ele pode agir depois, quando sair da cadeia. E aí acontece várias misérias que vocês presenciam por aí em jornais e noticiários, né? Bom, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve aí no canal e até a próxima.